Olá, salve, salve! Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Ponto de Prosa aqui para você. Como você já sabe, o Ponto de Prosa é transmitido ao vivo pela página do Facebook, Ponto News, e também pela página Ponto News no YouTube. E também você vê os cortes pelo Instagram e no Spotify, tá? E claro, se você quiser, pode também receber esse conteúdo no seu WhatsApp, tá? Pessoal, os cortes nós mandamos a partir do momento que você então faz o seu registro deste número aqui, ó, 65996817076, tá bem? Então anote esse número, manda um alô para nós, que assim você vai estar se inscrevendo, tá, no Ponto de Prosa e recebe esse conteúdo gratuito para você, tá bem? Esta edição do Ponto de Prosa é um oferecimento da Prepara Cursos. Aqui você prepara o seu futuro. Muito bem, nós queremos aqui, eu e toda a equipe do Ponto de Prosa, estender os nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, colegas de trabalho, pela partida da professora Joyce Martinelli Munhac. Foi um exemplo de mãe, esposa, professora, de liderança na educação, e vai deixar uma imensa saudade. Receba as nossas condolências e que Deus possa confortar a família nesse momento. Queremos também aqui passar esta mensagem aos amigos e familiares do professor Alexandro Araújo de Brito, meu amigo professor Alex, tá? Estão realizando uma ação para incentivar a doação de sangue em nome do paciente. Eu vou pedir para a produção, se tiver o card de produção, a imagem já pode pôr, tá? Então, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, em apoio à ação, disponibilizará um ônibus para transporte das pessoas até Cuiabá. Os interessados em doar precisam atender os critérios e fazer o agendamento pelo WhatsApp. Vou passar o número para vocês, 65992292034. A previsão é que a ação seja neste sábado, dia 17, com saída de Lucas do Rio Verde por volta das 2 horas da manhã, tá bem? Essa ação entre amigos é para poder ajudar neste momento o professor Alex, que se encontra internado em Cuiabá, né? Nós sabemos que essa doença tem levado muitas pessoas queridas, e o que nós pudermos ajudar, pessoal, se você não tem dinheiro, você pode fazer uma oração. A oração, ela tem força para trazer saúde para as pessoas. Basta que seja de coração, que seja honesta, e com certeza também vai ajudar. Mas se você puder ajudar com algum recurso, nós temos também um QR Code aqui na tela, que normalmente nós dizemos a você que é um apoiador dos programas independentes, se você gosta do Ponto de Prosa, para você doar. Mas nesse caso, toda doação que vier hoje para o programa, nós estaremos encaminhando para a família do professor Alex para auxiliá-lo no tratamento, tá bem? Durante o programa falaremos de novo e vamos colocar aqui para você também o Pix, que aí é direto com a esposa do professor Alex, tá bem? Vamos em frente, o Ponto de Prosa hoje é um programa especial. Eu quero apresentar aqui o nosso amigo Sonir José Boaskevich. Isso foi ele que me falou hoje. Eu falei, vou beber uma vodka depois desse sobrenome, né? Ele é sociólogo, formado pela UNB, Universidade Nacional de Brasília, correto? Jornalista, ex-servidor público do governo do Distrito Federal. Pesquisador júnior nas áreas de semiótica e poder, teoria dos jogos, economia e sociedade de cooperação. Também é ex-membro da ABREM, Associação Brasileira de Estudos Medievais. E atualmente escreve diariamente no site de notícias Leia Lucas, é o editor-chefe do site. Nascido dia 26 de julho, tá perto do aniversário aí, hein? De 1977, governo Geisel. Mudou-se para Lucas do Rio Verde em dezembro de 1986. Morou em Brasília de 1994 a 2015, quando retornou para Lucas. Muito bem, é uma honra poder tê-lo presente, compartilhar do seu conhecimento e da sua inteligência. Seja bem-vindo, José Boas. A honra é minha, principalmente dividir a bancada com o Dr. Cristiano. Tive a honra de estudar com ele, né? Numa das turmas que eu acho que mais gerou boas lideranças e bons exemplos para Lucas do Rio Verde. Uma turma muito boa, com Juliano Bagini, né?
E com o Guinter, que lamentavelmente nos Que Deus deixou, o tenha, nosso amigo Guinter. né? O Guinter, né? O Ricardo Bess, que hoje é profissional da educação, né? Foram todos, né? O Dr. William, né? Andrade. O Dr. William, que foi secretário de segurança, não? Exatamente. Ele, olha que bacana. Isso, né? Vocês eram da mesma turma, E isso? sempre da mesma turma da época da ginásio. Dom Bosco, da Dom Bosco. Da época existia ginásio. Exatamente, da Dom Bosco, né? E eu fui para Brasília, fiz sociologia lá, né? Jornalismo, trabalhei alguns anos cobrindo Câmara e Senado e depois passei no concurso para o governo do Distrito Federal. Tive a oportunidade de trabalhar por muito tempo na Secretaria de Segurança Pública e Do Estado, perdão, do Distrito Federal. Do Distrito Isso. Federal, né? E depois tive o prazer de ser chamado para trabalhar primeiro na administração do Lago Norte, né? Onde eu fiquei 1 ano e depois fui chamado pelo próprio governador para integrar Que na época era o Agnello Queiroz, né? Para compor a primeira equipe que trabalhou na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos do governo do Distrito Federal. Perfeito, perfeito. E aí depois eu lamentavelmente adoeci, tive que me afastar um pouco e vendo que eu teria alguns problemas de cunho familiar, distante da minha mãe, distante do meu pai, né? Filho único, né? Naquela época o Victor, meu filho, ainda morava aqui, né? Eu tomei a liberdade de pedir licença ao governo do Distrito Federal para retornar para Lucas do Rio Verde. O bom filho a casa torna, né? Mas assim, eu tenho muito orgulho de me dizer luverdense, né? E tenho orgulho também de ter as portas abertas no governo do Distrito Federal ainda hoje, né? Quando quiser retornar. Que tiveram a honra com quem eu tive a honra de trabalhar, professores universitários, gente muito gabaritada, que até hoje perguntam, vai voltar, vai voltar? E Perfeito. eu, até agora, né, tenho a preocupação de dizer que, por enquanto, não agradeço, porque Lucas do Rio Verde é a minha cidade. Perfeito, vamos em frente. Bom, o nosso entrevistado, a pessoa especial que nós vamos conversar hoje, é o Dr. Cristiano Alcides Basso. Ele é advogado desde o ano 2000, ou seja, já fazem 20 anos de advocacia. Formado pela Unigran, que é a Universidade da Grande Dourados, lá em Mato Grosso do Sul. Ele é pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes e já foi delegado da Caixa de Assistência dos Advogados da subseção de Lucas do Rio Verde. Já foi também membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT e atualmente é conselheiro estadual da OAB Mato Grosso e compõe a comissão da OAB para a BR-163. É um orgulho, uma satisfação poder tê-lo aqui. Seja bem-vindo, Dr. Cristiano. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sonir. É uma satisfação estar aqui com vocês, com meu amigo Sonir, né? Desde a época da Dom Bosco, lá nos finais dos anos 80, início dos anos 90. Então somos aí, nossas famílias são pioneiras aqui no nosso município. Então agradeço muito a oportunidade de falar sobre um tema que é bastante caro para a população mato-grossense, que é a BR-163. Então a OAB encampou essa batalha, essa luta, e graças a Deus estamos começando a colher os frutos. Então muito obrigado pelo convite e estou à disposição aí para responder as perguntas. Bacana, nós sabemos que a BR-163 ela é uma via muito extensa, ela é longitudinal, praticamente corta o país todo, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e é no mínimo emblemática, né? A BR-163 ela tem a extensão de 3.579 quilômetros, né? Ligando a cidade de Tenente Portela, lá no Rio Grande do Sul, até a cidade de Santarém, no Pará. Essa é a BR-163. A sua construção foi iniciada nos anos 70, né? Ainda no governo Médici foi assinado, né, o contrato de construção, porém a inauguração foi em 76 no governo Geisel.
né, que fazia parte de um plano de modernização da infraestrutura do país. De lá para cá, a importância dessa rodovia só aumentou, principalmente nos anos 90 e depois 2000, com o crescimento do agronegócio na nossa região, né? Bom, assim como o crescimento aumentou, claro, o tráfego nela aumentou muito, né? Em 2013, a concessionária Rota do Oeste venceu a licitação, né, para poder então gerenciar essa via, né? O trecho que vai de Sonora, Mato Grosso do Sul até Sinop, certo? Assim como o compromisso de duplicá-la, e eu quero fazer uma correção, até o ano de 2019, né, doutor Cristiano? Então a Rota do Oeste assumiu em 2014, tá? Dia 12 de março, para até do ano de 2019, além de gerenciar essa via, também duplicá-la. Isso não foi cumprido, todos nós sabemos disso. Morrem mais de 150 pessoas por ano na BR-163. Doutor, como é que está esse contrato? Qual que é a situação? O que está vigente? O que não está? Antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço a todos os que nos assistem, aos meus amigos e principalmente aos meus familiares, né? Meus filhos, minha esposa, Perfeito. meus pais. Então vamos lá. A BR-163, para quem mora, quem reside aqui na região há muito tempo, há 30 anos ou mais, sabe como ela já esteve ruim, né? De buracos, a malha dela é péssima. O governo, infelizmente, o governo federal não dava conta de cuidar. Lembro do trecho de Nova Mutum, Posto Gil, que dá menos de 100 quilômetros. A gente gastava mais de 2 horas de carro, né? Então, assim, era um problema muito grande. Lembro que quando saiu a notícia da privatização da BR, foi uma felicidade enorme, porque a gente sabia, né, que poderíamos ter uma rodovia moderna, boa, né, com asfalto de qualidade, duplicada. Então, isso foi uma felicidade enorme a todos. 2013, então, teve o leilão para concessão da BR, a Rota do Oeste, que foi criada, mas então quem ganhou a licitação foi a Odebrecht, até então a maior empreiteira do Brasil. Então isso foi também motivo de felicidade, porque a gente tinha a ideia de que tudo daria certo, porque a construtora com certeza tinha estrutura para duplicar. Mais ou menos em março, meados de março de 2014, a Odebrecht assumiu, então, depois da assinatura do contrato, assumiu a BR, começou a fazer aquela operação tapa-buracos, né? E também recapear o É inegável asfalto. que algo se melhorou, né? Sim, com certeza. Isso também é fato, justo, né? Exatamente. E em 2015 começou a cobrança do pedágio. Pelo contrato, a Odebrecht tinha 5 anos para fazer a duplicação. Então, não eram 4, então, doutor, eram 5 anos. Isso, 2014, então, até 2019, para fazer a duplicação, então, desse trecho que ela havia vencido, Sonora a Sinop, 800 e poucos quilômetros. E, inicialmente, a gente, né, verificou que a Odebrecht estava cumprindo o contrato, né, viu, era aquele campo de maquinário aí distribuído ao longo da BR. Acontece que com a descoberta aí dos crimes investigados pela Lava Jato, né, verificou-se então que a Odebrecht estava nesse centro de todo esse emaranhado de corrupção. Isso não é eu que estou falando, né? São os fatos aí que não deixam margem a qualquer dúvida com relação a isso. E em decorrência disso, a Odebrecht a Rota do Oeste, então a empresa criada pela Odebrecht, começou a ter dificuldades para alavancar dinheiro com o sistema financeiro, principalmente com o BNDES, né, que nesses casos de concessão é o que mais injeta dinheiro nessas concessionárias. E a partir então de 2016, a Odebrecht parou de fazer investimento na rodovia. Começou a fazer meramente operações de conservação. E assim, nem de conservação
corretamente a Odebrecht não estava fazendo desde 2016. Por conta, então, disso que eu falei, que ela não estava conseguindo alavancar dinheiro. E a Odebrecht, assim, covardemente, começou a vender a ideia para todo mundo que a culpa disso era da Lava Jato, né? Que tinha acabado com a empresa. Exatamente, e não conseguia mais alavancar dinheiro. Só que nós, né, da comissão da OAB, e quem quiser ler esse contrato de concessão, vai verificar que em nenhum momento no contrato consta que é obrigação do BNDES ou qualquer outro banco público né, em fornecer financiamento para o Odebrecht. Isso é o ônus da Rota do Oeste, né, dela buscar esse financiamento. E lá no início, ela até apresentou uma carta do BNDES que daria esse financiamento. Mas, em decorrência de todo esse mar de lama de corrupção, como é que o BNDES vai injetar Não conseguia dinheiro? captar recursos Exatamente. Em nenhuma instituição. Então, está vigente o contrato, doutor? Está vigente. Então, a partir do ano de 2016, a Rota do Oeste passou a ser inadimplente com o contrato de concessão. A partir de 2016? 2016. Certo. O órgão que deveria fiscalizar e exigir o cumprimento desse contrato é a ANTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E a ANTT, em 2016, 2017, 2018, até meados de 2019, nada fez, né, a não ser fazer aplicação de multas pelo descumprimento do contrato. Podemos dizer que foi omissa nisso daí? Sim, sem sombra de dúvida. Não só a ANTT, como também outros órgãos do governo federal que poderia ter entrado aí para tentar resolver a situação. Ministério Público, por exemplo? Ministério Público Federal também. Então, em decorrência dessa inércia do poder público, em 2019, né, nós começamos um movimento aqui em Lucas do Rio Verde, um movimento sem liderança, sem nada, e o doutor Abel, que é o coordenador dessa nossa comissão da OAB, a quem eu gostaria aqui de deixar de público, dizer que se não fosse o doutor Abel, né, a vontade dele, né, a dedicação dele com relação a essa comissão, certamente nós não teríamos chegado aonde chegamos, e nós vamos falar disso aí mais para frente. Certo. Então, diante dessa inércia, a OAB, em 2020, criou essa comissão, né, até sugerida pelo doutor Abel, havendo, né, que entendeu que nós tínhamos que encampar essa ideia, criamos essa comissão a nível estadual, com participação de advogados de Nova Mutum, principalmente Nova Mutum, Lucas, Sorriso e Sinop. Sinop, que é o eixo, né? Que é o eixo, o principal eixo, né? E essa comissão, ela se debruçou, né, sobre toda essa documentação, o contrato de concessão, que é o principal, enfim, tentar entender todo esse imbróglio que é essa concessão e visando uma solução que atenda aos interesses da população, né? Certo. Aos interesses de quem necessita, direta ou indiretamente, da BR-163. Com certeza. Eu quero passar a bola para o meu amigo Boas. Boas, é contigo. Uma vez eu, conversando com o ex-senador e ex-ministro Jarbas Passarinho, ele me disse o seguinte: quando, não só a BR-163, quando todo esse sistema, né, quando todo esse sistema de transporte, de infraestrutura, foi gestado lá em meados, começo, entre aí 74 e 77, né, a proposta era não só dar continuidade àquela proposta de integração do Brasil, que começa aí nos anos JK, né, mas de fortalecer economicamente o Brasil a partir de regiões até então inóspitas. Então a BR-163, ela nasce como um veio de escoamento. Se você olhar para o mapa do Brasil, dá para notar que é um veio de escoamento de uma mega população, que é a população do Sul, né, até lugares vazios. A ideia era pegar a população aí do Centro-Sul e escoar mesmo o excedente produtivo já treinado para o agro. Humano também? Exatamente, para regiões carentes de população.
Certo. Então era uma questão estratégica, muito bem desenhada. Ele falou, o problema é que nós fizemos uma picada no meio do mato e colocamos asfalto em cima. E dos anos 70 até os anos 2000, 30 anos, nada foi feito para modificar essa realidade. E já naquela época, essa conversa foi em torno de 2002, 2003, ele dizia, e vocês vão ver que logo, logo, o boom de produtividade do agro dessa região que nós imaginávamos que iria acontecer, vai acontecer e a BR-163 vai se tornar um gargalo. Ele já dizia isso. Ele dizia isso lá no começo dos anos 2000. Sim. Vai se tornar um gargalo, né? E aí eu perguntei, mas o que se dá isso? Né? E ele dizia o seguinte, olha, isso acontece porque existe uma indústria automobilística que financia as campanhas presidenciais e para o legislativo nacional, Senado e Câmara, que elege, no final das contas, paga as campanhas muito caro. Lobby é proibido no Brasil. Exatamente, para que fossem eleitos presidentes e parlamentares que não tocassem no assunto de transporte multimodal ou alguma coisa nesse sentido. Tipo fluvial ou ferroviário. Exatamente. Por quê? Porque se você tira o trem e o navio da jogada, sobra o quê? O espaço para o caminhão. Só para o caminhão. Né? Colocando o trem e colocando o navio, quanto mais trem, quanto mais navio, menos caminhões. E aí a indústria automobilística perderia mercado. Né? Isso é uma hipótese. Não. Ele dizia que isso já era calculado, só que na época não tinha como modificar. Perfeito. Né? Logo depois veio um novo ordenamento para o transporte ferroviário no Brasil, né? Que começa aí por volta dos anos 90, só que vai engatinhando, tanto é que, se a gente lembrar, de 92 a 96, o assunto praticamente morre de novo no Brasil. Né? Mas daí a pergunta... E aí eu gostaria de perguntar, me valendo de toda essa fala do senador Jarbas Passarinho, né? Existe a percepção do senhor de que dentro desse contexto houve de fato um boicote para que não só Mato Grosso, mas o Brasil se tornasse carente de outros modais e que nós ficássemos reféns só desse sistema e isso nos atrapalhou economicamente? Com certeza. Até antes de começar nesse item, você me perguntou se o contrato está vigente. Sim, o contrato está vigente com a Rota do Oeste, é um contrato de 30 anos e também é fato incontroverso que a Odebrecht está inadimplente. Ela descumpriu o contrato. Só para deixar bem claro isso. Perfeito. Com certeza, José Boas, o Brasil sempre teve essa cultura política em decorrência do que você disse, desse lobby político, de fazer com que os demais meios de transporte não se desenvolvessem. Então faltou aí aos governos, ao longo do tempo, de realmente investir, né? Em transporte por água, em transporte por linha férrea, e que são transportes que dominam os outros países. Você pegar os Estados Unidos, que são um país, né, de primeiro mundo, que tem uma produção agrícola muito grande, principalmente de milho, a maioria do transporte dos grãos é feito via férrea, via férrea e via navio também, ficando ali em segundo plano o transporte por rodovia. Por quê? Porque o transporte por rodovia é muito mais caro. Enquanto que um trem pode carregar aí grãos equivalentes a 700 carretas dessas grandes que nós temos, o custo disso daí vai ficar muito, muito menor do que o transporte rodoviário. Embora demore muito mais e seja mais oneroso para se construir uma linha férrea. Sim, mas são investimentos que valem a pena. São investimentos... A longo prazo, né? Exatamente. Em todos os aspectos.
seja ele econômico, ambiental, seja também a questão de salvar mais vidas, né? Sim. Porque essa BR-163 aí é o corredor da morte. A gente que trafega nela sabe que mais de 60% do trânsito dela é de carretas, né? Então, assim, com uma rodovia simples, mal cuidada, sem acostamento, então é óbvio que o número de acidentes e de mortes, infelizmente, é muito grande. E o que a gente percebe do governo federal, aí na pessoa principalmente do ministro Tarcísio, é que existe uma vontade imensa do governo federal em modificar essa situação, né? De trazer esse transporte, principalmente por linha férrea, aqui para a região, que é a maior produtora de grãos do Brasil. E durante todo esse trâmite, os problemas vão surgindo. Vem a questão indígena, né? Que essa linha aí pode cortar a área indígena, a questão ambiental. Os órgãos ambientais são bastante criteriosos, são rigorosos, rigorosos na concessão disso daí. Mas eu entendo que se o governo continuar nessa linha que ele está utilizando, com certeza nós teremos a linha férrea aí, que vai beneficiar todo mundo, todos aí, todas as cidades que estão aí próximas à BR-163. Com certeza virá muito investimento em todos os aspectos, seja por vinda de novas indústrias, seja pela própria quantidade de empresas que vão integrar essa malha férrea aí. Então, com certeza, a região aqui vai ter um crescimento ainda maior do que tem hoje. Teremos um novo ciclo econômico, né? Sim, com certeza. Eu acho que a partir disso daí vai ser um ponto de... Né, um ponto de partida, um divisor de águas, com certeza, que nós, Mato Grosso e Brasil, né, que a gente fala, seremos muito mais competitivos a nível também de exportação, enfim, é algo assim que é inacreditável que nós dependamos tanto da malha rodoviária ainda, né, nos dias de hoje. Sim, nós discutimos isso, né? É inacreditável, porém real. E triste que seja assim, né? Então, a gente está vendo o esforço e a vontade política, né? Não só do ministro Tarcísio, mas também da OAB, que encampou essa causa. E depois eu vou também fazer essa pergunta, doutor. Eu quero fazer um agradecimento a Prepara Cursos, porque a edição deste prosa é um oferecimento da Prepara Cursos, né? Aqui, na Prepara, ela prepara o seu futuro, tá bem? Quero também mandar um beijo para Camila, que está lá em casa me assistindo. Um beijo, meu amor. E, pessoal, falar um pouquinho da Prepara, né? Ao lado de outras grandes redes, a Prepara Cursos faz parte do maior grupo de franquias de ensino profissionalizante do Brasil, que é o Grupo Movedu. Voltada para jovens que buscam entrar no mercado de trabalho, a Prepara é a escola mais moderna de educação profissional do país. Com mais de 400 unidades de norte a sul do Brasil, ocupa a 38ª posição no ranking das 50 maiores redes de franquia do Brasil, divulgado pela Associação Brasileira de Franchising em 2020. Hoje, com mais de 15 anos de história e atuação no mercado, é considerada a maior rede de ensino profissionalizante do país. Ok? Prepara Cursos, foi feita para você. Um grande abraço, Rodrigo, e entre em contato conosco aí para saber mais da Prepara. Pessoal, você quer saber conteúdo do Ponto de Prosa? Quer receber isso aí no seu smartphone? Agenda esse número aqui, ó, 996817076. Joia, vamos em frente. Quero também mandar um abraço para o meu amigo Tiago, da FD Contabilidade, Consultoria e Assessoria. Serviços, claro, contábeis, né? De departamento pessoal, serviço fiscal e societário. E tudo isso você pode fazer também pelo aplicativo da FD Contabilidade, né? Olha só, tem um aplicativo para você poder cuidar das suas questões contábeis aí da sua empresa. Como, por exemplo, solicitar documentos, acompanhar demandas, fazer solicitações. E pode ter também um atendimento personalizado da FD na sua empresa, com hora marcada, né? Precisa agendar, ele vai até lá.
Ok? FD Contabilidade, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Entre em contato pelo 653549-5255. Um grande abraço, Thiago. Muito obrigado pela parceria e vamos em frente, tá? Eu quero já agora, nesse segundo bloco, partir com a nossa pergunta que vai em direção à OAB, né? A OAB se tornou parte interessada e comprou a briga, né? Comprou a briga não só da população, das empresas, né? Mas de todo um conjunto aí de instituições que há muito tempo lutam para que a BR-163 seja trafegável e segura, né? Então, por que a OAB tomou essa decisão de encampar essa causa? E a pergunta pode parecer óbvia, né? Pô, claro, está tendo um problema, a OAB, como em muitas outras causas, está abraçando essa também. Mas nós temos muitas causas, né? Por que a causa da BR-163 se tornou, vamos dizer assim, a menina dos olhos nesse momento da OAB, e eu diria não só de Lucas, né? Mas aí o doutor citou vários municípios, eu diria até do estado de Mato Grosso. Uhum. Então, como eu disse anteriormente, desde 2016 a Rota do Oeste está inadimplente com o contrato porque ela deveria dar prosseguimento na duplicação da rodovia. E essa duplicação acabou acontecendo na parte sul do estado, ali entre Cuiabá, Rondonópolis, indo em direção ao Mato Grosso do Sul. E no setor norte, Cuiabá, Sinop, nada foi feito. Então, a partir de 2016, ela iniciou o descumprimento contratual. 2017, 2018, 2019, e a OAB, verificando que, principalmente a NTT, que deveria já ter acionado os mecanismos judiciais para obrigar o Odebrecht a cumprir o contrato ou retirá-la da concessão. Então, sentiu a necessidade de entender todo esse imbróglio que envolve a Rota do Oeste e, com isso, logicamente, propor uma solução. Então, diante disso, a seccional, atendendo ao pedido principalmente do Dr. Abel, que é o coordenador dessa nossa comissão, entendeu por bem criar essa comissão, integrando os advogados aí das subseções que integram essa parte norte aí da BR-163. E aí, com os estudos sendo avançando, nós descobrimos que a Odebrecht estava vendendo informações aí para a mídia que não eram verdadeiras, como, por exemplo, ao dizer que não era culpa dela a não duplicação porque ela não conseguiu alavancar o financiamento. Mas em momento algum do contrato existe a obrigação do governo federal ou do BNDES ou de qualquer outro banco público de fornecer o financiamento. Isso é obrigação da Odebrecht. Então, diante dessa inércia da NTT, que nós começamos, então, a estudar... Se ela não conseguia fazer, doutor, por falta de financiamento, ela tinha que abandonar o certame, né? Exatamente. Só que, como nós dissemos várias vezes, a Odebrecht, a Rota do Oeste, não quer largar o osso. Por quê? Porque a rodovia é rentável. Né? Não temos dúvida nenhuma. Tem alguma média, doutor, aí dessa rentabilidade? Mais ou menos 450 milhões por ano a Odebrecht arrecada. Então você põe... Mais de 1 milhão por dia. 2016, 2017, 18, 19, 20, são 5 anos que a Odebrecht não faz investimento. São 2 bi. 2 bilhões que entrou no caixa dela. E ela o que se limitou? A fazer essas obras paliativas aí de conservação. Então... Vivemos, doutor, desculpe interromper, mas vivemos aquela história do prefeito Dorico Paraguaçu, que ao invés de construir... um cemitério de verdade, foi lá e simplesmente cercou uma área e falou, aqui está o cemitério de Sucupira. No final das contas é isso, é só um faz de conta que eles estão fazendo com essas operações tapa-buraco que nada resolvem. Exatamente. A inadimplência da Rota do Oeste é inquestionável e ela mesmo confessa sobre isso. Só que, infelizmente, a legislação, né, que se aplica a essas concessões de rodovias e outras concessões, ela acaba que
eu posso afirmar que ela acaba protegendo quem descumpre o contrato. E a Odebrecht está se valendo dessas brechas na legislação para continuar. A NTT aplicou várias multas na Rota do Oeste, e quando ela iniciou o procedimento administrativo de caducidade, caducidade nada mais é a possibilidade de rescindir o contrato, a Odebrecht se valeu de uma cláusula no contrato que estabelece, José Boas, a necessidade de se levar um juízo arbitral essas questões contratuais. O que é um juízo arbitral? Nada mais é do que uma justiça privada. E esse juízo arbitral está previsto no contrato e fica lá em São Paulo. O que a Rota do Oeste fez? Quando a NTT começou a aplicar essas multas, ela recorre ao juízo arbitral, que concede uma decisão rápida, que a gente chama de liminar, para frear o ímpeto da NTT em prosseguir com o processo de rescisão. Hoje, qual é a situação hoje? A Odebrecht Rota do Oeste, CRO, que a gente chama, né? Concessionária Rota do Oeste, ela tem uma liminar que impede a conclusão do processo administrativo de rescisão contratual. Ela está com essa liminar debaixo do braço. Uma instância jurídica superior a essa não teria a possibilidade de derrubar essa liminar, doutor? Sim, sim. Pelo estudo que a comissão fez, nós entendemos que essa liminar ela é ilegal, José Boas. Por que é ilegal? Porque a legislação veda, mesmo que isso conste no contrato, que esse poder de fiscalização e até de caducidade do contrato seja de responsabilidade do juízo arbitral. Isso está previsto em contrato. Isso está previsto em contrato, mas a legislação também determina que o juiz arbitral não tem esse poder. Então, a OAB, com esse estudo, entende que cabe ao judiciário brasileiro analisar essas questões, se necessário for, e nós entendemos que sim. Por isso, nós convidamos o André Mendonça, que é o advogado-geral da União, porque nós queremos convocar também a AGU a analisar essa situação e, se não resolver rapidamente, que a AGU também tome todas as medidas judiciais cabíveis para derrubar essa liminar arbitral, né, essa justiça privada, e para que a NTT encerre esse contrato de caducidade que vai ter como consequência a rescisão contratual. Uma vez a NTT entendendo que é cabível a rescisão contratual, cabe ao presidente da República, através de um decreto, assim o fazer. E aí a Odebrecht, a Rota do Oeste, se quiser, também pode levar para discussão no judiciário isso daí. Mas hoje a situação é essa. O presidente, só para entender isso aí, você que nos ouve, o presidente teria a possibilidade de, por decreto, né, decidir pela rescisão desse contrato que atualmente está vigente, doutor? Isso, somente após a conclusão desse procedimento administrativo de rescisão contratual. Não que o presidente possa fazer isso agora. Interferir agora. Exatamente. Tá. Há essa necessidade de conclusão desse processo de rescisão contratual. Caducidade é um termo jurídico. É um trâmite jurídico primeiro, A caducidade quer dizer a rescisão contratual. Perfeito. E nesse procedimento administrativo, também a Rota do Oeste tem direito à ampla defesa, ao contraditório, enfim. Todo esse procedimento que leva a uma decisão, que levará a uma decisão final da NTT, que com certeza nós não vemos outro caminho a não ser a caducidade, porque o inadimplemento, o descumprimento contratual é inegável. É evidente, inegável, né? Com relação a isso. Doutor, se a Rota do Oeste perde essa causa, ela pode entrar com recurso? Pode, ela pode levar... E isso vai estender ainda mais o processo. Só que a Rota do Oeste também, ela sabe que é prejudicial a ela esse processo de caducidade. Porque uma vez a NTT julgando esse procedimento
e determinando, então, né, reconhecendo que a rescisão contratual é medida que se impõe, automaticamente a Rota do Oeste, o Grupo Odebrecht, ficaria impedido de atuar em novas concessões. Isso também está na lei. Bom saber. Então, nós sabemos que para a Odebrecht não vai ser um bom negócio a caducidade. Se você me permite, eu quero prosseguir no sentido assim, como estão os andamentos. Bom, amanhã, a partir das 14h, nós teremos uma audiência pública. Doutor, me permita só interrompê-lo por um instante. Essa pergunta que o senhor falou é do Boas agora. Eu já ia deixá-lo falar, Isso. porque pelo jeito não vem só o ministro André Mendonça. Vem mais gente para essa reunião, né? Vem, Isso. sim, vem o ministro, principalmente o ministro Tarcísio, né? Tá. Que é o ministro... Seria legal você formular a pergunta, porque vai ao encontro disso daí. Quando, como e sob quais termos essa audiência pública vai acontecer? Porque eu acredito que não só o produtor rural que está nos ouvindo tem interesse, mas a pessoa que precisa transportar o seu produto que ele fabrica ou comprar coisas. No final das contas, todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo ou que assistirá esse programa depois tem algum interesse na solução desse impasse. E eu acho que agora nós, com essa reunião, nós daremos um passo muito grande para, de fato, começar a solucionar esse problema. Quem a OAB convidou e quem vem para essa audiência? Como que vai ser amanhã isso aí? Isso mesmo. E eu, desde já, gostaria de convocar toda a população para assistir amanhã essa audiência pública. Os endereços que vai ser transmitido via YouTube, é só entrar na página da OAB Mato Grosso, coloca lá no Google OAB Mato Grosso, já vai aparecer o site, e já lá na primeira página da OAB vai ter todas as informações para as pessoas participarem dessa audiência pública. Essa audiência pública ela vai acontecer de maneira híbrida, ou seja, presencial e virtual. Perfeito. Ela vai acontecer simultaneamente e de forma integrada em Cuiabá, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. E em cada um dessas cidades vai ter a OAB, está à frente dessa comissão. Quem estará presente, então, nessa audiência pública? Lá em Cuiabá estarão presentes o ministro dos Transportes, o ministro Tarcísio, o André Mendonça, futuro aí, quem sabe futuro... Indicado ao STF, Indicado ao STF, futuro ministro do STF, senador Carlos Fávaro, deputado Neri Geller, governador do estado e outras lideranças que estão sendo convidadas pela OAB de Mato Grosso. Aqui em Lucas, o evento vai ser na Câmara de Vereadores, e em decorrência da questão da pandemia, que tem limitação de lugares, nós estendemos esse convite para participar presencialmente lá na Câmara de Vereadores aos vários segmentos da sociedade. Certo. Sindicato Rural, prefeito de Lucas do Verde, de Itapurá, de Itaiangá, entidades ligadas a esse movimento, empresas também que fazem o transporte rodoviário, para que tenhamos bons frutos nessa audiência pública. Qual o objetivo dessa audiência pública? O que se espera, O que se espera da audiência pública? A gente espera que, com a realização dela, que também é necessário para esses procedimentos que estão ocorrendo, que a Rota do Oeste entenda que não tem como ela permanecer nessa rodovia. Ela tem que sair de uma forma ou de outra para que essa duplicação ocorra. Então, essa audiência servirá para quê? Para a gente esclarecer para a população o que está sendo feito
e conclamar também a classe política, e também o governo federal, para que faça uma força-tarefa para encerrar isso, né? Certo. Porque ninguém mais aguenta essa situação. Então, assim, queria colocar para as pessoas, o que pode acontecer, então, com a rodovia? Em que pé ela está? Então, existem 3 possibilidades para se resolver esse problema. O primeiro deles, que é o mais rápido, o que vai fazer que a população sangre menos, vamos dizer assim, diante desses problemas, que é o que a gente chama de processo de cura. O que é processo de cura? O processo de cura nada mais é do que a saída da Rota do Oeste, o controle acionário, ou melhor dizendo, a saída da Odebrecht. Sai todos os acionistas da Odebrecht e entra uma nova empresa com novos acionistas. Para isso acontecer, há necessidade da participação também do governo federal, porque a Odebrecht não pode fazer isso, a Rota do Oeste, da maneira com que ela quer. Essa questão, desculpa, doutor, de interrompê-lo, mas já interrompendo, a saída da Rota do Oeste, pelo que nós vimos aqui, é ponto pacífico dentro da OAB e outras instituições, mas para o governo, isso já está claro? O governo também concorda com isso? Com certeza. Esse procedimento de saída da Odebrecht e entrada de uma outra empresa, ele está sendo discutido aproximadamente 1 ano. A Odebrecht tinha apresentado um investidor para que isso acontecesse e, por motivos alheios ao nosso conhecimento, esse investidor desistiu. E a Odebrecht apresentou um outro investidor que está imbuído em assumir a rodovia. Para que isso aconteça, está sendo elaborado um TAC, certo, que é um termo de ajustamento de conduta, onde a NTT vai impor as regras para o cumprimento desse contrato. E uma das condições é que a duplicação da BR ocorra em 4 anos. A Odebrecht, a Rota do Oeste falava em 10 anos. Isso é um tempo muito, muito grande aí para a duplicação. Então, um dos pontos mais importantes e que a NTT também não abre mão, não está abrindo mão, é desse tempo de aproximadamente 4 anos para se fazer a duplicação. Então, essa audiência pública de amanhã também servirá para esclarecer esses pontos. E o ministro Tarcísio, na última reunião virtual que nós tivemos com ele, ele disse que até final de agosto, início aí de setembro, ele quer uma solução para esse problema. Deste ano? Deste ano. Seja para esse processo de cura, que é a entrada de uma nova empresa, com novos prazos para a duplicação da BR, seja por uma segunda opção, que a gente chama que é devolução amigável da rodovia, ou também chamada de relicitação. Então a Rota do Oeste entregaria amigavelmente a rodovia. Não seria punida por não ter feito o que deveria fazer? Basicamente seria isso. E o governo relicitaria rapidamente essa nova rodovia e, durante esse tempo, teria que se apurar o que a Rota do Oeste fez, né, de investimentos, o que deveria ter feito e o que tem a ser pago para ela. Mas a Odebrecht não caminha para esse modelo de saída. Certo. E o terceiro modelo de saída, que nós já falamos, seria a rescisão contratual, né, o processo de caducidade, onde José Boa, a Rota do Oeste vende que esse processo de rescisão seria um bicho de 7 cabeças, que demoraria 5, 6 anos, 7 anos para resolver isso. Mas nós da OAB concluímos que não demoraria tudo isso. Porque o que é demorado numa nova licitação são as licenças ambientais, são esses projetos... Que já está feito. Exatamente, que já está concluído. Da nova lei
da nova, já aprovada, né? Da nova lei de licenciamento ambiental, se eu não me engano, ela já está aprovada pelo presidente, ou está a caminho de ser aprovada. Ainda não foi aprovada. Exatamente. Mas ela está a caminho disso, né? E caminha rapidamente para isso. Facilitaria a vida da nova empresa também. Com certeza. Então a gente espera que a Odebrecht se acerte com esse novo investidor que a gente sabe que existe. A gente até já sabe o nome, mas até por questão, por enquanto não podemos falar. Mas hoje seria o ideal mais rápido para nós seria isso, né? E aí, em poucos meses, esse novo investidor já teria que começar já a fazer essas obras de duplicação. Mas se isso não acontecer até aí, meados de setembro, né, o governo vai ter que agir, acionar a AGU e outros órgãos para derrubar essa medida liminar arbitral que nós falamos anteriormente, para que o processo de rescisão ele seja concluído. E rapidamente se comece os trâmites para nova licitação. Então, o que nós não podemos mais é esperar. Isso. Porque nós estamos já há um ano, né? O governo está esperando um ano a Odebrecht apresentar esse novo investidor, e no final das contas nada evolui. Então a gente quer uma solução, seja para um lado, seja para o outro, para que a gente possa caminhar. E assim, concluo essa parte, dizendo que se a NTT tivesse feito isso, José Boas, em 2017, 2018, andado firmemente com o processo de caducidade, hoje nós teríamos com certeza, nesses 4 anos que já se passaram, nós já teríamos uma nova concessionária, quiçá já estaria aí tem uma parte já duplicada. Então, assim, a população... É uma realidade completamente diferente da atual. A população não aguenta mais, ninguém aguenta mais esse escárnio que acontece na rodovia BR-163. Então a OAB trabalha firmemente para que uma solução seja dada o mais breve possível, e nós contamos então com esse empenho do governo federal, na pessoa do ministro Tarcísio, para que isso ocorra o mais rápido possível. Perfeitamente. Você que nos ouve, que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e por acompanhar este assunto que é caro, não só para a sociedade luverdense, mas para toda a região. Estamos falando de um trecho que há muito tempo é perigosíssimo. Quem viaja pela BR-163 sabe o quanto é preciso ter cautela, prudência e até, em alguns casos, um tanto de sorte para chegar no seu destino. Eu quero agradecer a Visoar Climatização, serviço de instalação e manutenção em ar-condicionado. Fica na Rua Guimarães Rosa, número 1895S, e o telefone é 65999457775. Também mandar um abraço para o meu amigo Oziel, com certeza deve estar acompanhando a gente aí, né, Oziel? Obrigado, meu amigo. E quero falar também da Essência Prime Móveis Planejados e mandar um abraço para o meu amigo Gilberto, que também está nos acompanhando, também é um usuário da BR-163. Pessoal, quem que não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com as suas necessidades? Hoje é cada vez mais comum ver as pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e estilo de vida. Isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados, né? Então, móveis planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. Fica ali na Rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial. E o número é 6599908-3912. Um grande abraço, Gilberto. E claro, eu preciso sempre agradecer os nossos parceiros, graças a eles que nós também fazemos o Prosa e trazemos temas importantes como esse, personalidades que contribuem não só com a informação, né, mas com o conhecimento. Então, a nossa profunda gratidão. Hoje nós temos aqui o jornalista José Boas e temos também o Dr. Cristiano Basso, aqui debatendo sobre a BR-163 passado, presente e futuro. E a pergunta agora é do senhor Petronílio Jacinto de Souza. Ele é empresário, ele é pioneiro, mora em Lucas do Rio Verde desde 1982,
Foi vereador por 2 mandatos e atualmente é presidente da CDL Lucas do Rio Verde, a Câmara dos Dirigentes Lojistas. E nós queremos ouvir a sua pergunta, seu Petronílio. Boa noite, Jorge. Boa noite, Boas. Boa noite, Dr. Cristiano. Boa noite a todos que assistem ao Prosa. Dr. Cristiano, quero parabenizar aí em seu nome a OAB, que sempre tem defendido essa bandeira de melhorar a 163. E nesse momento em que se fala tanto nesse movimento da Proferrovia, né? Lucas do Rio Verde, se Deus quiser, no futuro terá um dos maiores portos secos da América Latina. Inclusive a CDL, como representante do comércio, apoia esse movimento Proferrovias. Mas nós sabemos que tudo isso é importante, mas isso é algo que deve acontecer mais a longo prazo. Nesse momento, a importância mesmo é todos nós estarmos unidos em prol do melhoramento da BR-163. E nesse quesito, a OAB está de parabéns por sempre estar defendendo essa bandeira. E nós temos visto diversos movimentos, principalmente quando é época de eleição. Os candidatos se colocam aí todos como defensores da 163, do melhoramento, da duplicação, mas assim que passa a eleição a gente percebe que parece que dá uma esfriada, principalmente por parte dos gestores municipais, que começa a receber o repasse da arrecadação que acontece através do pedágio. Mas esse momento eu acho que é um momento muito importante. É a hora de unir todos os esforços aí para poder defender principalmente a duplicação. E nós sabemos que existe uma empresa que venceu a concorrência e que está aí usufruindo do pedágio, mas que pouco se tem feito, ou quase nada tem feito para melhorar a BR e cumprir com o contrato daquilo que foi prometido na época que venceu a concorrência. Mas a minha pergunta é a de todo mundo. O que fazer juridicamente para que na prática aconteça aquilo que todo mundo sonha, que é a duplicação da BR-163, para que possamos ter qualidade de vida melhor no Mato Grosso e principalmente para os usuários dessa BR, que é tão importante para o nosso município, para o nosso estado e, por que não dizer, para todo o nosso Brasil. Perfeito. É contigo, Dr. Cristiano. Sim. Antes disso, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso presidente da OAB de Mato Grosso, Dr. Leonardo Campos, que desde o início encampou essa ideia da comissão, nos deu estrutura, né, nos apoiou, e também a toda a diretoria da OAB Mato Grosso que sempre foi parceira e nos ajudou em tudo que foi preciso. Bom, respondendo a pergunta do Petronílio, muito obrigado, Petronílio. O que precisa ser feito é concluir esses procedimentos para a retirada da Rota do Oeste. Então, assim, ou através do processo de cura, que seria mais rápido ou menos doloroso, que é o que nós falamos, né? A saída do controle acionário da Odebrecht e a entrada de uma nova empresa. O nome continuaria sendo Rota do Oeste, porém com novos donos, para as pessoas, para que fique bem claro, as pessoas entendam. Essa é uma opção. A segunda opção é a relicitação, que nós falamos, mas aí depende da Rota do Oeste entregar de forma amigável, né? A relicitação
depende dessa vontade da Rota do Oeste, o que até agora nós não vimos nenhum movimento nesse sentido. E a terceira opção, a rescisão contratual, que é o chamado processo de caducidade. Então, como eu já disse, nós esperamos e a OAB vai cobrar o poder público, vai continuar cobrando a NTT, vai cobrar a Advocacia Geral da União, para que, se esse processo de troca do controle acionário da Rota do Oeste não ocorra, repito, até agosto, início de setembro, para que o governo federal tome as medidas cabíveis necessárias para a derrubada dessa liminar arbitral, né, essa liminar da justiça privada, e possibilite a NTT em concluir o processo de rescisão, e com certeza a conclusão vai ser pelo inadimplemento contratual, pelo não cumprimento do contrato pela Odebrecht, e o que culminará então pelo decreto presidencial de retirada da Odebrecht e, né, uma nova licitação para a BR. Então o que nós esperamos é que aí no futuro próximo, 2 meses, 60 dias, 90 dias, uma solução, um caminho seja trilhado, e esse caminho vai levar com certeza à retirada do controle acionário da Odebrecht. Sim, houve até um desabafo aqui do seu Petronilho relacionado ao uso político disso, né? Porque quando se alcançam os louros de alguma conquista, todo mundo quer ser o pai da criança, né? Então o uso político ele tem que ser justo, né? Ele não é desmerecível, né? Claro que muita coisa precisa de vontade política, porém que seja de fato um movimento que tenha como objetivo aquilo que não se lute por ele somente no momento das eleições, né? E a gente, como o doutor disse, nós estamos vendo aí uma vontade política de parte do governo federal em relação a isso, e também dos nossos representantes políticos daqui. Aqui o doutor citou o nosso senador Carlos Fávaro, que tem atuado também em relação a isso, e também do nosso deputado federal Neri Geller. É isso mesmo? Perfeito. Boas, é contigo. Eu quero me aprofundar um pouco mais, se vocês me dão licença. Sim, eu ia até te comentar. Por favor, se você puder explicar essa pergunta para quem nos vê ali, porque isso aqui é muito interessante, que você se dirija a quem está ouvindo, Boas. Perfeitamente. Bom, dentro das ciências sociais, e principalmente dentro da ciência política, a gente trabalha com o conceito de que a economia ela não funciona dissociada da política, né? E aí o ex-vereador Petronilho, ele entrou numa questão bastante sensível, que foi o da ferrovia. Todas as vezes que a gente coloca novos players dentro, né, novos agentes dentro de um sistema econômico, esses agentes ou eles se submetem ao modelo econômico e político vigente, ou com o passar do tempo eles vão procurar estabelecer-se como agentes de busca pelo poder, até ou se associando àqueles que já estão no poder, ou tomando para si as decisões para atender os seus interesses, né? A região de Lucas do Rio Verde, não só Lucas do Rio Verde, né, mas a região de Lucas do Rio Verde foi constituída por um grupo de pessoas, né, que estabeleceu aqui uma elite agrária, né, e que criou, ao longo dos últimos 40 anos, filtros de permeabilidade muito pequena. Ou seja, aqueles que estão fora desse sistema quase patrício, quase uma coisa romana, né, de não pertencer a este grupo, é praticamente impossível para quem está de fora buscar entrar dentro dessas esferas de tomada de decisão do chamado núcleo duro, né? E aí eu gostaria de perguntar para o doutor Cristiano, que lê muito, estuda muito e tem muita percepção para além do direito, e aí eu gostaria de me apoderar um pouco desse conhecimento todo e perguntar para ele: doutor, a nossa elite política regional está preparada
está madura o suficiente para receber esses novos jogadores de dentro do espaço econômico e político? Ou o senhor acha que haverá algum tipo de choque de interesses em um determinado momento daqueles que estão aqui com aqueles que chegarão e buscarão mandar na logística, e sem esquecer que Lucas do Rio Verde será o olho do furacão, porque o Porto Seco e todas as grandes empresas 3 ferrovias de logística, 4, né? Porque a gente não pode esquecer que daqui nós teremos um entroncamento através de Mara Rosa, em Goiás, para o Porto de Ilhéus. Então nós já estamos falando de 4 destinos diferentes, né? Miritituba, Santos, né? A FICO, que vai cortar e vai desembocar no Rio de Janeiro, e o Porto de Ilhéus. Né? Então, aqui em Lucas do Rio Verde, se estabelecerão empresas de logística que já estão acostumadas a lidar tanto com a economia quanto com o poder, e que têm poder de fogo para eventualmente, inclusive, trabalharem junto a Brasília, a Cuiabá, para indicarem também os seus representantes. Né? Como é que o senhor enxerga isso daqui para frente? Nós temos já maturidade para lidar com esse tipo de embate que inevitavelmente vai aparecer? Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que a OAB ela não tem partido, né? A OAB é apartidária. Aliás, como diz o nosso presidente Leonardo Campos, o nosso partido é o Brasil. Então, assim, o nosso trabalho, ele é um trabalho técnico, um trabalho científico que visa contribuir para que esse problema da BR-163 seja resolvido. Então, assim, a OAB não vai para a direita, não vai para a esquerda, ela foca no Brasil. Ou grupos políticos de poder, né, nesse caso. Oi? Ou os grupos políticos. Ou os grupos Sim, políticos sim. de poder, né? Então, assim, essa questão política é um tema bastante delicado, mas o que a OAB espera é que os nossos governantes sejam locais, estaduais, estejam imbuídos em fazer uma política para beneficiar, né, o Mato Grosso e cada uma dessas cidades. Eu quero crer que isso também aconteça aqui com Lucas do Rio Verde. José Boas, quem diga que a vinda, né, da malha ferroviária, da malha férrea aqui para a região poderia inviabilizar a concessão, a lucratividade aqui da concessionária que irá, né, tocar a BR-163. A gente sabe que isso não é verdade, né? Porque se eventualmente diminuir o fluxo de caminhão pesado, logicamente a conservação também vai baratear o custo. Porque o que estraga o asfalto não são os carros. É a carga pesada, são as sim. cargas pesadas. Então, essa percepção, e segundo estudos já foram feitos, e essa empresa que está negociando com a Rota do Oeste, ela fez todo esse estudo e logicamente, ela concluiu pela viabilidade. E junto com a malha férrea, vai vir um conglomerado de empresas. Novos investimentos. E outra coisa, o produto, para chegar até os vagões, como que ele vai vir? Ele vai ter que vir de caminhão. Sim, pelas vicinais, pelas... Né? Entre as cidades. Então, esse fluxo de caminhão, ele vai existir. Então, logicamente, se vier esse entroncamento aqui para Lucas do Rio Verde, como você disse, nós estaremos aqui no olho do furacão. Vai ter muito investimento para Lucas do Rio Verde e região. Tanto na vinda de indústrias, seja na vinda de empresas de comércio, prestadores de serviço. Então, isso acaba gerando e girando a economia, de modo que essa percepção de que vai diminuir o número de caminhões, isso aí é equivocado. E não bastasse isso, a gente não pode pensar pequeno, achar
que vamos prejudicar os caminhoneiros com relação a isso daí. A economia... Se fosse assim, não existiriam caminhoneiros na Europa. Exatamente. A economia gira e a gente tem que acompanhar essa evolução. Né? Com a vinda aí das novas tecnologias, quantas pessoas perderam o emprego? Né? Mas vai se adaptando em novas funções. Então isso é normal e é indispensável para que o Mato Grosso, o Brasil Mato Grosso, evolua, para que ele consiga progredir. Até o ministro Tarcísio disse o seguinte, José Boas, na nossa reunião: se o Brasil não atrapalhar, o Mato Grosso voa. Foi essas palavras que ele utilizou, porque ele sabe que o Mato Grosso é o celeiro de produção brasileira. Então, essa infraestrutura tem que chegar até aqui para que fique tudo mais competitivo. Né? Isso é uma consequência natural dessa vinda de todas essas empresas, para que a economia também dê um salto. E o que se espera é que, vindo essa malha férrea, o crescimento das cidades aqui ao entorno será muito grande. Né? Hoje, Mato Grosso, falando aqui especificamente Nova Mutum, Lucas, Sorriso e Sinop, o crescimento é muito maior do que a média nacional, é mais do que o dobro. Né? E se vir o trem para cá, vamos chamar dessa forma, esse crescimento vai explodir. Né? Então, os nossos governantes também têm que se preparar, porque junto com o progresso, vêm os problemas. Né? E a gente espera, então, que os governantes se preparem e façam de tudo isso um desenvolvimento gigantesco aqui para a nossa região. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? O tio Ben. Já diria o tio Ben. Pois a Odebrecht, como o doutor havia comentado, ela alegou que não conseguia mais tomar empréstimo devido a ela ter sido condenada na Lava Jato. Não ela, né? Não foi a empresa, né, doutor? Foram as pessoas que dirigiam ela, teve né? Condenação. Teve condenação da empresa também? A empresa também. A Odebrecht fez. Se consegue se condenar um CNPJ, doutor? Sim, eles fizeram um acordo que chama de leniência, certo. Em que a Odebrecht ficou de devolver para os cofres públicos bilhões de reais. E outras empresas também fizeram esses acordos, como a OAS, enfim, todas, sim, ou a maioria Correia, dessas empresas fez esse acordo para evitar esse impedimento de poder atuar em novas concessões. Perfeito. E evitar também processos judiciais para ressarcir. Mas no mercado ela perdeu, vamos dizer assim, ela perdeu o nível, o score que ela tinha, vamos dizer assim, né, o score que ela tinha junto a essa capacidade de tomar empréstimos. A Odebrecht? A Odebrecht. Com certeza. E aí ela alegou que isso, então, era o motivo dela não investir na rodovia para fazer a duplicação. Quando isso aconteceu e se percebeu, por exemplo, que ela não conseguiria tomar esse empréstimo, cabia primeiro à NTT, ao Ministério Público, a quem cabia fazer isso e, como o doutor disse, isso é responsabilidade dela, né? Mas por que não foi feito? O que ocorreu aí? Por que houve essa omissão? Qual que é a visão do senhor? Então, a NTT, que é a agência reguladora, que deveria já lá em 2017 ter iniciado todo esse procedimento de caducidade para retirada do controle acionário da Rota do Oeste, que é da Odebrecht. Assim, não é difícil de poder afirmar que a NTT foi omissa, com certeza. Porque ela deveria ter feito isso em 2016, não fez. E não houve também denúncia do MPF, né, do Ministério Público Federal, também não houve denúncia. Do que a gente tem conhecimento, todo mundo ficou inerte nisso daí. E com relação ao que você falou, que eu já disse, mas não custa repetir, sim,
esse argumento da Rota do Oeste de que não conseguiu empréstimo, ele não é um argumento legítimo. Não é válido para isso. Exatamente, porque essa é a obrigação dela, né? Se ela se envolveu num emaranhado de corrupção, o que o poder público e o que os usuários da rodovia têm a ver? Não, nada. Então esse não é um motivo lícito para a Odebrecht, para a Rota do Oeste, alegar que não fez essa duplicação. Se ela se envolveu no mar de lama, ela tem que assumir essas consequências. Então, a partir de 2020, que a gente sabe também que mudou muito as figuras, né, as pessoas que estão à frente lá da NTT, então começou a ter um movimento diferente e a NTT começou a agir como ela deveria sempre agir, nessa defesa dos interesses da sociedade e do governo federal para cumprir o contrato, e as coisas começaram a fluir. Mas aí volto a repetir, ainda a NTT está impedida de concluir esse processo de rescisão por conta dessa medida liminar arbitral. É isso que a OAB vai cobrar, certo, caso não ocorra o processo de cura, que é a entrada de uma nova empresa aí na Rota do Oeste. Perfeito. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu quero agradecer ao meu amigo Wilson Kirst, que certamente está nos assistindo aqui também. Posto Siriema, desde 1993, abastecendo os motores do desenvolvimento. Um grande abraço, meu amigo. Quero também agradecer a Diana, da W3 Mega Velocidade, a melhor internet para a sua casa e para a sua empresa. Pessoal, a W3 Mega Velocidade, ela nos dá esta qualidade de internet que você está acompanhando agora. Tem planos de 260, 350 e 500 MB de velocidade. E o plano de dados é ilimitado. E o detalhe, esse plano de 260 megas, 260 MB de velocidade, custa R$ 99,90. É isso mesmo, na fidelidade de 12 meses. A taxa de instalação é grátis e o modem vem incluso. Chega de internet lenta, vem para W3 Mega Velocidade. Ok? Vamos em frente? Bom, eu quero chamar uma pergunta agora da Marcela Ramalho Teixeira. Ela é bacharel em Direito, é especialista em Direito e Processo do Trabalho, Direito e Processo Eleitoral e Processo Civil, analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, chefiou o cartório da 21ª Zona Eleitoral do Mato Grosso, de 2006 a 2020, e hoje faz parte da equipe de assessoria da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Com vocês a pergunta da Marcela. Um grande abraço, Marcela. Valeu. Obrigada pela participação. Olá, Jorge Sepúlveda. Olá, José Boas. Olá, Dr. Cristiano Basso. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês. E a minha pergunta para o Dr. Cristiano é se esse plano de cura apresentado pela Rota Oeste é benéfico para a população, é benéfico para os usuários da BR-163, visa agilizar a duplicação da BR ou, na verdade, visa elastecer os prazos para que a Rota Oeste faça a duplicação da BR. Outra pergunta é se é mais vantajoso para a população que esse plano de cura seja executado ou se talvez com a rescisão do contrato em razão do inadimplemento com a Rota Oeste, seria melhor fazer uma nova licitação para a contratação de uma nova empresa, que uma nova empresa tenha a concessão da exploração dessa BR e essa nova empresa faça a duplicação. E por fim, é que já tem 7 anos, né, que a Rota Oeste está explorando essa concessão e está inadimplente, né? Então eles não realizaram a duplicação. E por que até então não foi aberto o processo de caducidade em razão do inadimplemento? Obrigada pela participação. É contigo, Dr. Cristiano.
Obrigado, Marcela, pela pergunta. A Marcela, que é uma servidora do Tribunal Regional Eleitoral, exemplar, fez um belíssimo trabalho aqui no cartório eleitoral de Lucas durante muitos anos. Então, gostaria aqui de parabenizá-la. Bom, as 3 perguntas que a Marcela fez, elas estão interligadas, né? Então, dá para responder as 3 de uma maneira só. O que é mais viável para a população, então, para resolver esse problema? Com certeza é o chamado processo de cura, que nós já falamos, que é o quê? A saída do controle acionário da Odebrecht e a entrada de uma nova empresa. Por que ele é melhor? Porque as obras, né, de duplicação, de melhorias, elas se iniciariam rapidamente. A Odebrecht, a Rota do Oeste e também essa empresa que está entrando, inicialmente eles estavam pedindo um prazo de 6 meses, né, para iniciar essas obras, né? E a OAB entende e está trabalhando também dentro das suas possibilidades para que esse prazo seja mais curto, porque toda a infraestrutura aí na BR já existe. Então não há necessidade dessa nova empresa de utilizar 6 meses para iniciar. A gente entende que em 60 dias, eles já, após se entrar na rodovia, eles podem já iniciar essas obras de melhoria, a duplicação. Então, para a população, para os usuários, o melhor, com certeza, é esse plano de cura. Mas, como eu já disse anteriormente, se isso não resolver, não tem outro caminho senão o processo de caducidade, que é o processo de rescisão contratual. Nós não podemos ficar eternamente aí à mercê da vontade da Odebrecht. E o que a gente percebe é que a Odebrecht ela não quer sair totalmente aí da concessão, né? Vira e mexe, ela tenta impor algumas condições e isso acaba emperrando esse processo de cura, né? Então a gente espera, né, como já disse aí, que em 60, 90 dias esse caminho seja trilhado, seja para o processo de cura, seja para o processo de caducidade e também eventualmente para a relicitação. Mas a relicitação, como depende exclusivamente da Odebrecht entregar a rodovia de forma amigável, a gente vê que ela não quer isso. E nesse procedimento de relicitação, até que se conclua tudo isso, e com certeza demoraria aí uns 2 anos, a Odebrecht continuaria na rodovia durante todo esse tempo, apenas fazendo a conservação da rodovia. E cobrando pedágio. E cobrando o mesmo valor de pedágio. Então a gente entende que ou é o processo de cura ou a rescisão para a gente resolver isso o mais breve possível. Quer dizer, a Rota do Oeste tem que sair, né? Ela precisa sair do comando da rodovia. Bom, a minha pergunta, doutor, agora é assim, é possível que ela permaneça, existe alguma possibilidade dela permanecer como concessionária da BR-163? E a pergunta, assim, ela é bem popular, vamos dizer, né? Se ela não está cumprindo com o que está disposto no contrato, se ela está inadimplente com o que ela deveria cumprir, né? Por que o usuário tem que pagar o pedágio? Por que ela consegue continuar cobrando pedágio mesmo sem cumprir com a parte dela? A Odebrecht seria legítimo, por exemplo, o usuário não pagar o pedágio? Vamos lá. Né? A Odebrecht tem que sair. Isso é ponto pacífico. De uma forma ou de outra, ela tem que sair. Porque a inadimplência da Odebrecht ela é inquestionável, é incontroversa. O que ela utiliza como defesa é essa ausência de financiamento, né, que ela não conseguiu financiar, e também um desequilíbrio contratual. Essa questão do desequilíbrio contratual é previsto em contrato que a cada 5 anos você pode rever alguns pontos. Por exemplo, se houve os materiais utilizados aí para a duplicação, se eles subiram além do que é normal, né? Se no procedimento de duplicação vai se gastar mais tempo em dinheiro,
para fazer a base, a subbase. Então, existem esses mecanismos que podem ser revistos, mas não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Então, assim, a Odebrecht tem que sair? Tem que sair. Por que a Odebrecht continua cobrando o pedágio e por que o pedágio... e também por que o pedágio não diminuiu? Por conta dessa liminar arbitral que nós falamos. Né? A NTT, segundo nós apuramos, aplicou aí aproximadamente 500 milhões de reais em multas para a Rota do Oeste por conta desses descumprimentos contratuais. E ela chegou a pagar alguma coisa? Não, ela pagou lá no início, se não me engano, uma multa, mas eu não tenho o valor. Mas essa decisão arbitral liminar impede a NTT de cobrar essas multas até que esse procedimento com a justiça privada, né, com os árbitros lá que a gente chama, seja concluído. Então, por isso, da necessidade do governo federal, da NTT, da Advocacia Geral da União, de, se não ocorrer o plano de cura rapidamente, ingressar com as ações judiciais necessárias, visando cassar essa liminar, que a OAB entende que é ilegal, né, por conta de que você não pode transferir para a justiça privada, para o juízo arbitral, matéria indisponível, matéria que diz respeito ao poder de fiscalização do órgão regulador, no caso a NTT. Direito indisponível, doutor. Isso, o que é direito indisponível? Aquele que não pode ser disposto pela parte. Então, o que acontece? Esse poder de fiscalização, você não pode transferir para uma justiça privada para que ela determine o que pode e o que não pode fazer. Ou seja, então, se é um órgão estatal, então o direito estatal. Exato, perfeito. Concluindo, resumindo, tudo é isso daí, José Boas. Então, nós temos, né, respondendo a pergunta, a Odebrecht tem que sair, né? Isso é fato consumado, e a questão dos pedágios, por conta dessa decisão arbitral, é que nós estamos aí pagando por um pedágio que deveria ser de uma rodovia duplicada, e o que não aconteceu. E ela já cobra como se fosse duplicada? Exatamente, porque na previsão do contrato... Tá legal esse negócio aí, hein? É a velha história do cemitério do Dr. Odorico Paraguaçu. Pois né? Entrega para Sucupira um terreno cercado, né? E chama aquilo de cemitério e fica tudo por isso mesmo. Exatamente. É legítima, a luta é legítima. Né? Com certeza, e eu gostaria aqui mais uma vez de conclamar a sociedade como um todo, para que nos acompanhe amanhã nessa audiência pública. Pode olhar lá na câmera lá, doutor, e falar com o pessoal. Que nos acompanhe nessa audiência pública através aí do YouTube, para que nos ajude nessa luta e fazer a nossa parte, seja pressionar os nossos governantes, pressionar a classe política, que a classe política tem força, e a bancada de Mato Grosso aí a gente começou a perceber que está se movendo. O senador Carlos Fávaro está nos apoiando muito nessa iniciativa, então nós precisamos que todos estejam aí conosco para que a gente tenha força para aí resolver essa questão da BR-163 o mais rápido possível. Perfeitamente. Meu amigo Boas, a pergunta é contigo. Fica à vontade, tá? Se quiser fazer uma outra pergunta. Coisa... Não, mas eu acho que é importante a gente perguntar isso para o Dr. Cristiano, porque as pessoas acham, mas por que não resolve de uma vez por outra? Não é na base da canetada também, né? Não é na base do vamos ver. Mas o senhor tocou 3 vezes na questão da NTT. O que a NTT poderia e até deveria ter feito e que começou a fazer só a partir de 2020. Como é que esse órgão estatal tão importante deixou de agir quando deveria ter agido para resolver esse problema, sei lá, 5 anos atrás? É exatamente o que você falou. A NTT que é o órgão regulador, ou seja,
que aplica as sanções à concessionária, que verifica o cumprimento do contrato ou descumprimento. Então a NTT lá em 2016, ela deveria ter iniciado esse procedimento de caducidade, mas não o fez. Então assim, essa é uma pergunta que eu até espero que alguém faça, né, para a NTT responder. Vai ter representante da NTT? Vai ter. Amanhã vai ter representante da NTT e também da Rota do Oeste. Perfeito. Eles terão o mesmo espaço para tecer, né, essas informações necessárias. Mas assim, eu espero que alguém faça uma pergunta para a NTT, por que que eles demoraram tanto para iniciar esse procedimento de caducidade. E a NTT poderia ter convocado a AGU ou outro órgão o MP mesmo? federal para derrubar essa liminar. Né? Isso já poderia ter sido Ou seja, feito. aquela Por velha que não história... fez é o que a gente não entende. E isso é que motivou a entrada da OAB nesse emaranhado aí para ajudar a entender, né? E tentar resolver isso daí. É aquela velha história de provocar a justiça no momento certo para que a justiça também se mova. Não é? Exatamente. Então, assim, o que a gente vê, a gente sabe também, que a NTT não deixa de ser também um órgão político. Né? Porque, afinal de contas, são os políticos que colocam esses diretores... são nomeados, né, doutor? São nomeados, exatamente. Então, assim, que bom, né, que nós estamos falando hoje que a NTT está se mexendo. Demorou? Demorou. Isso é fato. Então, a gente espera, né, que isso seja concluído, né, seja para caducidade, processo de cura ou relicitação, que isso seja concluído o mais breve possível. Perfeito. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa. A produção já me avisou aqui que o nosso tempo está estourado. Mas daí tem uma outra questão, né? Acelerar esse processo, porque o doutor aqui explicou para nós que existem formas legais, né? Com a união aí das instituições, da classe política, né? Da sociedade civil organizada, fazer com que isso aconteça. Mas o que o cidadão comum pode fazer? Por exemplo, protestos, em caso disso não dar certo dentro do tempo que se espera. Fechamento da via, o que é válido nessa luta? Como nós já fizemos, inclusive eu estava junto quando nós lembrar fechamos que essa o briga pedágio. começou por causa de um manifesto. Por causa do manifesto. Não, principalmente por causa das vidas que são perdidas na rodovia. Né? Nós fechamos o pedágio ali. E o que é válido? Esses protestos, essa posição de confronto do cidadão, ela é necessária ou será válida nesse caso? Com certeza será válido, sim. Esse movimento da OAB, então, ele iniciou, né, ou foi motivado por conta daquelas manifestações que ocorreram em 2019, rodovia, né? 2020, né, um pouco antes do início da pandemia. E com certeza, se não tiver uma solução rápida aí para um lado ou para o outro, nós, como sociedade, temos novamente que ir para a rodovia. Né? Logicamente, esses protestos e cobrança dos nossos políticos tem que ser feito de uma maneira pacífica. Isso. Em hipótese alguma, baderna e desrespeito às regras legais, às regras jurídicas. Mas, assim, nesse momento, não há necessidade desse movimento. Vamos para essa audiência pública, vamos aguardar, então, esse deslinde, e se isso não acontecer nos próximos meses, com certeza a OAB aí vai verificar uma maneira mais enérgica e necessária também para tentar resolver essa solução com a maior brevidade possível. Perfeitamente. Eu quero agradecer a Dani Friso, tá, que está nos acompanhando aí também. A Dani Friso, pessoal, ela tem para você cadeiras e móveis corporativos. Ela oferece cadeiras, tá, de alta qualidade, porque no seu ambiente de trabalho você merece o melhor. Então você precisa saber o quanto uma cadeira da Dani Friso vai te ajudar na produtividade, ergonomia,
conforto e design, tá? Entre em contato pelo 659-9646-1831, tá bem? Quero novamente agradecer aqui ao nosso amigo José Boas, jornalista, pela sua participação, pela sua contribuição, de estar hoje no Prosa, colocando o seu conhecimento à disposição de quem nos assiste e principalmente trazendo aí conteúdo de qualidade para a sociedade. Obrigado, Zé Boas. Fica à vontade para as suas considerações. Eu acho que quem saiu ganhando fui eu. É sério, né? Dessa vez quem fez o bom negócio fui eu, porque eu aprendi, eu tive a oportunidade de conversar com duas pessoas extremamente qualificadas, né? Que entendem do assunto, principalmente, né, o Dr. Cristiano Basso, que, como eu disse, foi meu colega de escola e que saiu de uma das melhores turmas da Dom Bosco até hoje, né, que formou lideranças e hoje contribuem com o engrandecimento do nome de Lucas do Rio Verde como uma das principais cidades do Mato Grosso e do Centro-Oeste. E agradecer principalmente a quem nos assistiu e que nos assistirá daqui para frente. Perfeito. Né? Porque esse esforço todo do Dr. Cristiano sair de casa, da tua equipe se juntar até essa hora da noite, né, para trazer à população um debate tão importante, né, demonstra que existe uma boa vontade muito grande de mostrar para a sociedade que existem meios de se fazer a coisa certa. Tá? Então eu tenho que agradecer muito a vocês dois, ao convite que eu recebi, né? Pedir desculpas se às vezes eu me alongo demais nas minhas perguntas. Né? Tranquilo, aqui você está em casa. No final das contas, agradecer a tua audiência e a vocês pela gentileza de terem me convidado. Perfeito, meu amigo. Você acompanha os cortes, o José Boas comentou aqui, né? E depois desse programa, depois você tem os cortes do Prosa. Se você quiser receber esse conteúdo gratuito no teu celular, no teu smartphone, basta anotar esse número aqui, ó, 65996817076, tá bem? E antes aqui de passar a palavra para o Dr. Cristiano, pessoal, quero falar sobre uma ação entre amigos, tá? O nosso amigo, o professor Alexandro, ele está precisando dessa força. Nós estamos com você, Alessandro. Então, nós pedimos para a produção se era possível colocar na tela. Esse aí é o da campanha de doação de sangue, né? Se tiver o outro, produção, coloca para nós que é ação entre amigos, tá? Se tiver, pode colocar. Que aí, eu quero até ler essa mensagem aqui, ó. A empatia é certamente um dos mais nobres sentimentos humanos para entender e ajudar o próximo. É necessário se imaginar na condição de quem precisa de auxílio, ok? Então nós somos amigos, é importante que nesse momento nós participemos, seja encaminhando essa mensagem para os nossos amigos, seja num momento lá no seu espaço, na sua intimidade, com uma oração sincera e honesta, que certamente vai ajudar também a recuperação do nosso amigo professor Alex, tá bem? Enviando aqui boas vibrações e que Deus possa retirá-lo rapidamente dessa situação, que o Senhor volte a estar conosco aqui, participando do nosso município e fazendo esse belíssimo trabalho que o Senhor faz, tá bem? Se você puder colaborar, tem aqui um QR Code na tela, todos o recurso, enfim, o que vier para essa conta hoje vai ser enviado lá para o tratamento do professor Alex. Beleza? Muito obrigado. E eu quero passar a palavra agora para o nosso entrevistado, Dr. Cristiano. Foi um prazer imenso e principalmente o Boas falou uma coisa interessante. Eu também ganhei muito, aprendi demais com muitas coisas que o doutor comentou. Também fiquei bastante feliz de ver a atuação da OAB, sabe? Esse momento exige que se tenha uma ação aguerrida em relação a isso, né? É preciso conclamar forças, é preciso chamar para que as pessoas participem e façam com que essa realidade mude, não é isso, doutor? Fica à vontade para suas considerações finais e já recebo o nosso profundo agradecimento aí por ter participado. Obrigado pelo convite. Obrigado, José Boas, aí por suas palavras, mas
elas são mais decorrentes aí da nossa amizade, né, de longa data do que qualquer outra coisa. Eu fiquei muito feliz com o convite. Esse bate-papo aqui foi muito importante, né, para que a população aí que nos assiste, as pessoas que nos assistem, tenham mais conhecimento sobre esse problema da BR-163, para que, né, elas possam também divulgar essas informações com as outras pessoas, para que, se necessário for futuramente, a gente esteja juntos aí para cobrar das autoridades uma solução. Só queria deixar bem claro também que esse trabalho que a OAB faz é voluntário. Perfeito. A gente não ganha nada financeiramente falando, mas a gente faz esse trabalho com uma vontade muito grande de ajudar, né, nesse problema, resolver esse problema da BR-163. E eu agradeço mais uma vez ao nosso presidente Leonardo Campos, ao Dr. Abel Esguarese, que é o coordenador desse movimento, que se esforçou muito, né, junto com outros membros, como a doutora Adriana Tancini, de Diamantino, o Dr. Fernando Mascarello, presidente da OAB de Sorriso, Dr. Eduardo Chagas, presidente da OAB de Sinop, a doutora Cláudia, que é conselheira estadual ali por Sorriso. Então todos estavam na mesma sintonia de procurar levantar, né, todo esse imbróglio aí que envolve essa concessão e tentar também cobrar das autoridades de maneira veemente aí que a solução seja dada com a maior brevidade possível. Então, muito obrigado pelo convite. Esse bate-papo foi muito importante. José Boas, que também tem o meu carinho, o meu respeito, que é um estudioso, é uma pessoa que tem um conhecimento enorme em muitas áreas. Então é sempre uma satisfação, José Boas, estar contigo, conversar, embora que a gente quase não se vê, né, com essa vida atribulada, mas sempre que eu converso contigo eu aprendo alguma coisa e é uma satisfação enorme. E até uma próxima, né? Se necessário for, estou à disposição aí para esclarecer o que for necessário. Doutor, se quiser fazer um chamado para amanhã, para encerrar, fica à vontade. Ah, sim. Muito obrigado. Então, convoco as pessoas, né, para a nossa audiência amanhã, a partir das 14 horas. Entrem no site da OAB, é só colocar no Google OAB Mato Grosso, vocês vão já lá no link para o site. Tem todas as informações de como participar, enviar e-mail, enviar perguntas pelo WhatsApp. Ou seja, nos ajude, participe enviando essas perguntas, nos apoie, que a nossa intenção, a intenção da OAB, sem qualquer cunho político, para nós não importa se é a empresa A, B ou C que vai entrar no lugar da Odebrecht. Nessa questão também econômica, a OAB não se insere. O importante é que a empresa que entre também dê todas as garantias para que o contrato seja cumprido, e essa previsão também de aí em 4 anos se duplicar a rodovia 163 se concretize, porque isso acho que é um sonho de todo mundo, né? Porque além de vidas que já foram perdidas nessa BR, com acidentes trágicos, também muito prejuízo já trouxe para a nossa economia, né? Com aumento do frete, e para os usuários também, com manutenção de veículos. Então, assim, a rodovia, se ela for duplicada, com certeza o número de acidentes fatais vai cair muito, né? Ousa dizer 70%, 80%, porque as mortes ocorrem na sua grande maioria por batidas de frente. A partir do momento que a rodovia está duplicada, você não vai ter mais, né, essa possibilidade dos veículos baterem de frente. Então, a duplicação com certeza só trará benefícios aí para toda a população. Então, participe, nos ajude
e o que a OAB puder ajudar, com certeza ela ajuda. Porque um dos pilares da OAB é a defesa da sociedade, uma defesa intransigente. E esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, boa noite a todos. Perfeito. Essa qualidade de imagem, produção e técnica que você vê nesse momento e durante todo esse programa e em todos os programas do Prosa é da Weidson Cardoso Live Filmes. Então, se você precisa dessa qualidade no seu evento, na sua live, na sua empresa, no seu institucional, entre em contato conosco. Certamente você vai ter o melhor que há em Lucas e região. Tá bem? Um grande abraço, Weidson e Richard, que estão aqui do lado. E a você que nos acompanhou até agora, que está conosco, meu muito obrigado, de coração. Nós acreditamos que o conhecimento, a informação e a verdade podem transformar a sociedade para melhor. Então você é convidado a participar disso todas as quintas-feiras e amanhã tem a oportunidade também de ter voz para melhorar a rodovia BR-163, que nós sabemos que é problemática e coloca em risco muitas vidas e entre outros tantos fatores negativos que nós precisamos melhorar. Você faz parte disso. Quero agradecer novamente e dizer que na quinta que vem estaremos de volta e no final do mês de julho encerramos a primeira temporada do Prosa, já com novidades para a segunda temporada. Tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.